Fala galera, Felipe Sassinelli, fazer aqui a terceira parte. Quem não foi inscrito ainda, dá essa moral, se inscreve. Tem as outras duas partes sobre o jogo de ontem, né? A partida em si, na primeira parte, o panorama do Campeonato Brasileiro na segunda parte. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o Felipe Luiz, então deixa o like, comenta, diz qual que é a sua opinião sobre o trabalho do Felipe Luiz, sobre as declarações que ele costuma dar nas coletivas e o futuro dele no clube. Eu, particularmente, tenho um pouco de pé atrás com o Felipe Luiz desde que ele começou a adotar essa postura de convicção, né? Óbvio que ele estudou, se preparou para assumir um clube, um cargo de treinador no Flamengo ou qualquer outro clube, mas ele é um treinador de 1 ano de carreira. Então, um treinador com 1 ano de carreira, ele não pode ter tantas convicções assim em relação ao que ele pensa, principalmente quando está dando errado. O Flamengo vinha de uma sequência de derrotas, empates, flertou com a eliminação na Libertadores, já foi eliminado na Copa do Brasil. Tudo bem que não era das prioridades do Flamengo, mas assim, você quando permite, e é papel do treinador decidir quem que vai bater o pênalti, quando você deixa o Wallace Ian, um jogador completamente pilhado, bater o último pênalti, quando você barra o cara que mais faz gol depois do Arrascaeta, quando você de repente passou o ano inteiro falando sobre o seu estilo de jogo, seu esquema de jogo, e aí de repente você muda do nada. Me parece que ele tem muitas convicções que, na verdade, na minha opinião, se tornam só teimosias, assim, birra, talvez, de, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu sou o treinador, eu quero assinar o meu trabalho. Irmão, ele vai ser campeão. Se ele for campeão, vai ser com o nome dele. Então, assim, se ele não precisa... O Pedro, apesar das ressalvas que eu tenho com relação ao Pedro, ele não tem como ser reserva desse time. Porque quem entra não faz nada. Em relação a gol, a tática, o Lino entrega taticamente, o Plata, o Luiz Araújo. O Flamengo precisa de gols. Principalmente nesse momento em que você não pode mais tropeçar. Você precisa de alguém que faça gol. E se o cara que faz gol é o Pedro, cara, o Pedro tem que ser titular. Então, assim, o Felipe Luiz beira um pouco de arrogância, talvez, alguma prepotência, mas ele tem só 1 ano de carreira. Ainda não tem esse estofo, esse peso para ter essa convicção toda. E aí, o que você acha?